Pronto, começou a gravação, vamos lá. Hoje a gente começa com o primeiro assunto da disciplina, que é chamado princípio multiplicativo. Assim, se você for pensar bem, certo? Esse princípio é o que vai nortear a gente em basicamente todos os assuntos da análise combinatória, tá? Porque todas as coisas que eu vou explicar dá para a gente entender de alguma forma, reduzir de alguma forma a alguma aplicação do princípio multiplicativo. Por conta disso, ele também é chamado de princípio fundamental da contagem. Certo? Princípio fundamental da contagem. E como o nome diz, é o princípio multiplicativo. O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai multiplicar. Em que situação que a gente vai multiplicar? Né? A gente vai ter uma certa quantidade de escolhas, tá? A gente vai ter... Essas escolhas vão ser feitas em etapas que vão ser sucessivas e vão ser independentes. O que é que eu quero dizer isso? Cada escolha é feita após a tomada de decisão da última escolha, e a escolha que eu faço na etapa atual não influencia as escolhas que eu vou fazer nas etapas que vão vir depois, certo? Se isso acontecer, eu posso usar o princípio multiplicativo e multiplicar as minhas opções. Então, só para a gente começar com um exemplo, digamos que eu sou, sei lá, treinador de um time de futebol, que eu sou Carlo Ancelotti e vou ser o técnico da seleção brasileira agora. E aí eu quero montar o time que eu vou botar para jogar, certo? Aí digamos que eu tenho que eu já sei 11 jogadores, certo? Que eu quero usar, mas ainda falta escolher, sei lá, um zagueiro, que eu tô na dúvida. Falta um zagueiro, digamos. Falta um jogador do meio de campo e um atacante. Digamos que eu quero escolher isso, tá? Eu quero escolher, certo, um zagueiro, quero escolher um meia e um atacante lá para eu escalar. O resto do time já está escalado na minha cabeça e eu só estou na dúvida sobre essas posições. Aí, digamos que eu tenho à minha disposição, certo? Para escolher o meu zagueiro, eu tenho 4 possíveis, digamos. Espera aí que tem uma pessoa querendo entrar. Pronto. Digamos que para escolher esse zagueiro, eu tinha 4 escolhas possíveis. Que para escolher esse meia, eu tô indeciso entre 2. E para escolher quem vai ser o meu atacante, digamos que eu tô entre 3 escolhas possíveis. Então, qual bem, digamos que o resto do time já está escalado. Então, eu já sei quem é o goleiro, já sei quem são os meus 2 laterais, quem é o outro zagueiro, quem são os volantes, quem é o outro meia e quem é o meu outro atacante, certo? Só estou em dúvida dessas posições aqui. Então, de quantas maneiras eu tenho para escolher o time que vai entrar em campo? Vamos lá, a gente, da vez inicial que a gente faz isso, a gente pode montar como se fosse um diagrama, tá? Vê só, eu tenho 4 zagueiros possíveis. Então, tenho um zagueiro aqui, um zagueiro aqui, um zagueiro aqui e um zagueiro aqui. Para cada escolha dessas que eu fizer, digamos que eu escolhi essa daqui, certo? Agora que eu escolhi quem é o zagueiro, eu tenho 2 escolhas possíveis para o meia. Então, eu posso escolher ou esse meia ou esse. Se eu escolher esse aqui, eu também posso escolher um meia ou outro. Se eu escolher esse aqui, eu também posso escolher um dos meias ou outro. E se eu escolher esse aqui, eu posso escolher um meia ou outro. Beleza? Então, se, digamos, eu escolhi essa minha sequência aqui. Sei lá, digamos, aqui é Marquinhos, aqui é Militão, aqui é,
aqui é Thiago Silva e aqui é, sei lá, Léo Ortiz. Tá? Escolhi os meias que eu vou botar quem são os zagueiros. Aí, para os meias, digamos que para os meias os dois possíveis são Bruno Guimarães e, sei lá, Paquetá. Pronto. Aí, para cada escolha aqui, eu posso ir com qualquer um dos dois. E para o ataque, digamos que os atacantes possíveis que eu tenho aí são Rafinha, Vini Júnior e, sei lá, Igor Jesus. Então, para cada escolha dessas que eu fizer aqui, eu tenho mais 3 opções, né? Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Aí vê, digamos que eu escolhi aqui. Deixa eu pegar isso, vamos copiar e vamos expandir isso aqui, para ficar com mais espaço, certo? Só para ficar mais fácil de visualizar que ali o espaço estava bem apertado. Aqui, pronto. Ok, tem mais gente que está entrando. Deixa eu liberar aqui. Pronto, vamos lá. Ok, e aí agora que eu escolhi o meia e o zagueiro, vamos escolher quem é o meu atacante. Então eu vou ter uma escolha, certo? Aqui. Ou duas ou três, né? Lembra que são 3 atacantes. Uma, duas, três. Aqui. Uma, duas, três. Aqui. Uma. Ficou bem pequeno, né? Aqui. Uma, duas, três. Aqui. Uma, duas, três. Aqui. Uma, duas, três. E aqui. Uma, duas, três. Quantas escolhas possíveis que eu vou ter que fazer aqui? Seriam 3 escolhas, né? Eu posso inicialmente escolher quem é o zagueiro, depois escolher quem é o meia, depois escolher quem é o atacante. Certo? Depois escolher quem é o atacante. Então, são escolhas sucessivas. As escolhas que eu estou fazendo estão sendo feitas em etapas sucessivas. É uma depois da outra. E as escolhas são, a princípio, independentes. O zagueiro que eu escolher não influencia qual é o meia que eu vou escolher, tá? E o meia que eu escolher, assim como o zagueiro que eu escolher, não influenciam qual é o atacante que eu vou escolher. Então, são etapas sucessivas e independentes. Qual é o total de formas que eu tenho aqui para montar esse time, né? O total de formas que eu vou ter para montar é o total de pontos que eu tiver nessa última etapa aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Teria 24 possibilidades totais para eu montar esse time. E como é que eu obtive esse 24 aqui? Como é que eu poderia obter esse 24 de uma forma bastante rápida? Bem, eu tinha 4 zagueiros possíveis. Espera aí que essa mesa digitalizadora está meio estranha aqui. Ela está fazendo umas coisas que ela não devia fazer. Eu tenho 4 zagueiros possíveis. Tenho 2 meias possíveis. E tenho 3 atacantes. Lembra, etapas sucessivas e independentes eu posso multiplicar os totais de escolhas que eu tenho em cada uma das etapas. O total de opções que eu vou ter, considerando todas as etapas, é obtido multiplicando o número de escolhas que eu tenho em cada uma das etapas. Então, seriam 4 escolhas na minha primeira decisão, que é o zagueiro, 2 escolhas na segunda, que é o meia, e 3 na terceira, que é o atacante. Pronto, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24, que é o mesmo resultado que eu tinha aqui em cima, tá? Tá claro, pessoal? Então, sempre que eu tiver etapas sucessivas e independentes, e eu quiser saber o total de escolhas que eu posso ter, o total de opções que eu tenho, considerando todas essas etapas conjuntamente, para eu saber o total de escolhas que eu tenho, basta ver o total de opções que eu tenho em cada uma das etapas e multiplicar. Desde que as etapas sejam sucessivas, eu faça uma depois da outra sempre, e independentes. O que eu escolher em uma não influencia na escolha seguinte, certo? Nesse caso aqui, beleza. Agora, vocês poderiam perguntar: certo, professor.
Poderia ser que o meia que eu escolhesse fosse um meia muito ofensivo. E aí isso poderia influenciar o quê? O atacante que eu vou escolher. Se eu escolher outro atacante muito ofensivo também, junto do meia muito ofensivo, eu vou botar um time que é muito ofensivo. Nesse caso, será que, dependendo do adversário, não seria mais interessante botar um atacante que é menos ofensivo, que volta mais para marcar e tal, por exemplo? Poderia ser. Nesse caso, as escolhas não são mais independentes. A escolha que eu fizer para o meia influencia na escolha que eu fizer para o atacante. Se acontecer alguma situação assim, então eu não posso simplesmente multiplicar, tá? Eu tenho que sair dividindo em casos. O que é que acontece se eu escolher o meia mais ofensivo? Aí eu faço nesse caso só. Ou o que acontece se eu fizer com um caso em que eu peguei um meia menos ofensivo? Aí eu faço só esse caso separadamente. E aí é outra regra para vocês terem em mente, é que, em geral, sempre que você tiver mais de uma opção, se você tiver isso ou isso, você vai fazer uma soma de resultados, tá? Vai fazer uma soma de resultados, certo? Em geral, ou vai ter a ver com uma união, que vocês também vão estudar isso sobre teoria de conjuntos na parte de matemática básica, e vai ter a ver com a sua interseção, se você estiver considerando conjuntos, tá? E seria interseção ou seria união. Então, quando você faz uma união, você acaba adicionando os seus elementos. Sempre que tiver algum ou na sua escrita, você vai adicionar as opções que você tiver para cada contexto. E quando tiver coisas que tem que acontecer uma depois da outra, isso, e depois isso, e depois isso, e for tudo independente, aí você simplesmente se multiplica. Certo? Então, sempre se liga. As etapas que eu estou fazendo são independentes ou não. Se uma tiver influência sobre a outra, então eu não posso simplesmente multiplicar. Eu tenho que considerar os casos separadamente. A gente vai ver isso também nos exemplos, tá? Mas se elas não influenciarem, aí eu posso simplesmente chegar e multiplicar direto. Vamos ver agora isso em alguns exercícios, tá? Vou fazer questões da lista que eu passei para vocês. E lembre, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá? Começar com a questão 1 da lista. De quantos modos eu posso ter de quantas maneiras 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Peraí que alguém pediu para entrar de novo. Pronto. Então, de quantas maneiras eu posso ter 3 pessoas sentando-se em 5 cadeiras que estão em fila? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a primeira pessoa, tenho a segunda pessoa, tenho a terceira pessoa. Aí eu vou pensar. A primeira pessoa vai escolher em que cadeira que ela vai se sentar. Ela pode fazer isso de quantas maneiras? A primeira pessoa. Tem 5 cadeiras, né? Ninguém sentou ainda em nenhuma cadeira, então ela tem 5 opções. Certo? Então ela pode sentar em 5 cadeiras, certo? Possíveis. A segunda pessoa tem quantas opções? 4. Seriam 4. E a terceira pessoa teria somente 3 opções. Certo? Então, 4, 3. Posso fazer assim por quê? Porque não tem nenhuma restrição. Tipo, uma escolha não influencia a outra. Já já eu vou modificar esse exercício, certo? Só um pouquinho, para a gente ver como que ele poderia ficar um pouco mais complicado e não ia ser simplesmente uma aplicação do princípio multiplicativo. Mas nesse caso Por quê? As etapas foram sucessivas. Primeiro a primeira pessoa escolheu, depois a segunda, depois a última. E as escolhas são independentes. Onde a primeira pessoa senta não influencia em nada onde a segunda pessoa senta. Então é só multiplicar.
O resultado, então, vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60. 60, então, é o total de modos que existem de se fazer isso aí que a questão está perguntando. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Pronto, beleza. Agora, vamos modificar só um pouquinho essa questão. Digamos que a segunda pessoa ela é brigada com a terceira com, com a terceira pessoa, tá? Então elas não querem se sentar lado a lado, beleza? Então vamos modificar só um pouquinho aqui. Deixa eu passar aqui uma barra que essa é a solução para esse exercício, tá? Então vamos modificar. Então, e se a segunda pessoa não quiser, não quiser, e se a segunda e a se a segunda pessoa e a terceira pessoa não quiserem se sentar lado a lado, não quiserem sentar-se lado a lado. Aí fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque agora as etapas não são mais independentes. Vê só, vamos considerar as seguintes situações. Ó. Vamos pensar inicialmente, a gente tinha 5 cadeiras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Digamos que a, que a primeira pessoa, vamos chamar elas de A, B e C, certo? Vamos dizer que a primeira pessoa, que é A, se sentou aqui, beleza? Pronto, e agora? A B, ela vai escolher onde que ela vai se sentar. Então, digamos que ela se sentou aqui, certo? Então, já sei onde que A e B, as duas estão. Agora, quantas escolhas que C tem para se sentar, se ela não quer se sentar ao lado de B? Duas. Só duas, né? Porque ela não pode se sentar nessa aqui. Né? Nessa aqui ela não pode, ela só pode se sentar ou nessa ou nessa. Teria só duas escolhas para ser. E se a B, por outro lado, se sentasse aqui? Aí a C teria quantas escolhas? Possíveis. Ela podia Só se um agora. só aqui, né? Só aqui. Então aqui teria só uma escolha possível. Então vocês estão vendo um caso em que as etapas não são independentes, tá? O que a B ela decidir para ela influencia na quantidade de escolhas possíveis que a C vai ter. Se, bem, a A já escolheu, tá? A A ela não está brigada com ninguém, então ela escolhe da forma que ela quiser. Se a B se sentar ao lado da A, beleza? A C vai ter duas escolhas possíveis, vai ter duas cadeiras possíveis para ela se sentar. Agora, se a B não se sentar ao lado da A, aí a C vai ter uma escolha. Se ela se sentar ali naquele terceiro lugar, a C só vai ter uma escolha. Então, de acordo com o que a B escolher, o número de opções que a C tem muda. Então, nesse caso, não dá para simplesmente sair multiplicando os valores, tá? Se fizer assim, qualquer multiplicação que faça vai dar errado. Você vai ter que sair dividindo em casos. Eu não vou fazer esse exercício não, porque ele vai ser muito complicado. Vão ser vários casos para a gente trabalhar. Mas é só para vocês prestarem atenção. Se o número de opções que eu tiver em uma etapa for determinado pela escolha de alguma etapa anterior, nesse caso não pode usar o princípio multiplicativo. Vocês entenderam? Então, ó, como aqui são quantidades distintas, dependendo da escolha que a B fez,
Então, não pode usar o princípio multiplicativo. Então, não podemos usar o princípio. Eu vou escrever assim, tá? PFC, certo? Seria o princípio fundamental da contagem, tá? Só para não ficar tudo perdido, vou colocar assim aqui. Esse exemplo não é um exemplo para a gente resolver, porque ele realmente é muito trabalhoso. Era só para entender algum cenário em que o número de escolhas é influenciado por alguma etapa anterior. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos para o exercício 2 lá da lista. Exercício 2 pergunta o seguinte: qual é a quantidade de números naturais? Espera aí, para caber direitinho aqui. De números naturais com 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais. Pelo menos 2 dígitos iguais. Tá certo? Então, número natural com 4 dígitos. Vou pegar aqui para a gente fazer. Eu quero um número natural com 4 dígitos. Número natural, vocês estão cientes do que é, né? Ou não? Se não tiver, tudo bem, pode falar. Ô, professor, nesse caso, Fala. nesse caso, se a gente fizer com todos os números diferentes, Uhum. tipo, a gente faz com todos os números iguais e deles a gente subtrai aqueles que têm todos os números diferentes, ele dá a resposta ou não? Então, essa é uma forma mais simples de fazer. É o que eu ia considerar aqui, Ah, tá? desculpe. Não, tudo bem, pode falar. Só para deixar mais amarrado, um número natural é qualquer número que você usa para fazer alguma contagem, tá? Por exemplo, 10 bananas, sei lá, 20 garrafas de água, tá? Então, são números inteiros positivos. E aí fica só aquela indecisão se zero é um número natural ou não. Tem autores que consideram que zero é um número natural, tem outros que não consideram. Para mim, ele é natural, tá? Zero é um número natural, é bem natural considerar zero objetos, certo? Não é natural considerar menos um objetos, mas zero objetos é. Considerar 1,5, tem 1,5 professores aqui nessa turma. Não, isso aí não faz sentido, tá? Raiz de 2 alunos, não faz sentido. Agora, 20 alunos faz, certo? Então, número natural é qualquer número que você usa para fazer alguma contagem. Nesse caso, é um número natural que tenha 4 dígitos. Eu quero saber que tem pelo menos 2 dos seus dígitos iguais. Oi, Diego, pode falar. O professor, nesse caso aí, para ser um número natural de 4 dígitos, ele não pode começar com zero, né? Exatamente. Isso. Se ele começar com zero, na zero a, a, à esquerda, você não considera, né? Então, se for 0,197, isso é 197, que é um número que tem 3 dígitos. Beleza? Então, essa é uma restrição do nosso problema. A gente não pode iniciar o número com zero. Beleza? Tem que se ligar sempre nas Ô, restrições professor, do tira uma problema. dúvida. E se for na base 10, é a mesma coisa? Como responderia se for na base 10? Essa mesma questão na base 10. Não, mas eu estou considerando na base 10 isso aqui, tá? Isso aqui é Tá, na base 10 obrigado. já, tá certo? Se fosse em outra base, o zero também continuaria não sendo considerado para ser o primeiro dígito, mas, bem, para o segundo dígito, eu teria quantas escolhas considerando base 10? Teria 10 escolhas. Se fosse base 5, eu teria só 5 escolhas. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Certo, Gersino, beleza? Na base 10, os dígitos que a gente tem à disposição são de 0 até 9. São 10 dígitos. Então, se eu quisesse saber a quantidade de números naturais com 4 dígitos que tem todos eles iguais,
Seriam quantos? Números naturais com 4 algarismos. Começaria com 9, né? Isso. E o restante a gente teria 10 opções para cada casinha dessa daí. Calma. Aí eu estou perguntando o total de números com 4 algarismos Entendi. que existem. Aí realmente seria isso que tu falasse, tá? Se eu perguntar qual o total de números com 4 algarismos que tem todos eles iguais, que os 4 são iguais. Seriam 9, né? 1111, 2222, 3300 até 9999. Então, eu teria 9 algarismos com todos eles iguais. Desculpa, teria 9 números com todos eles iguais. 9 com os 4 iguais. Com 3 iguais. Teria quanto? Vocês sabem fazer? Vocês sabem se ligar? Como que fica com 3 iguais? Só para mostrar como que é trabalhoso fazer assim, tá? Com 3 iguais, como é que fica? Aí, professor, no caso, ficariam 3 com 9 e 1 com 7 ou não? Não, vamos lá. Digamos que os iguais vão ser o número 1, tá? Seria o número 1. Digamos que eu vou ter assim, por exemplo, 2111. Esse número é um número com 4 algarismos que tem 3 deles iguais, não é? Beleza? Pronto, pois bem. Eu tenho 2 escolhas para fazer aqui. Aliás, eu tenho 3 escolhas que eu preciso fazer aqui. Primeira escolha, qual é o número que vai se repetir? Certo? Então, número que repete. Número que repete. Essa é a minha primeira escolha. Segunda escolha vai ser o quê? Qual é o outro número? Certo? Se é um número com 4 algarismos e tem 3 deles iguais, o outro tem que ser diferente, né? Então, é o outro número. Essa é a minha segunda escolha. E a terceira escolha seria o quê? Bem, aqui a minha primeira escolha, né? O número que repete que eu escolhi foi 1. A segunda escolha foi o segundo número, que foi o 2. E a terceira escolha é o quê? Bem, se eu escolhi para o número que repetir ser 1 e para o que é o outro ser 2, podia ser 2111, podia ser 1211, podia ser 11.121 ou podia ser 11.112. Então, qual é a última escolha que falta a gente fazer aqui? Em qual dígito que o outro número vai estar? Certo? Concordam? Sim. Então, onde fica o outro dígito, o outro número? Agora, vamos raciocinar aqui. Ó. Eu tenho quantas escolhas para o número que repete? Tem 10 algarismos, né? Estão de acordo? Eu tenho 10 algarismos. 10 algarismos, então eu tenho 10 escolhas para o número que repete. Quantas escolhas eu tenho para o segundo algarismo? Não pode ser o mesmo, né? Não pode ser o mesmo. Então, teria quantas escolhas aqui? 9. Oxi. Tá todo mundo de acordo que é 9? Eu tenho 10 para o que repete, 9 para o outro. E tenho quantas escolhas para onde que esse segundo número vai estar? 2. Tem quantas? Tem 4 escolhas, não é? Ele pode estar aqui, pode estar na segunda posição, na terceira ou na última. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem algum questionamento sobre o que eu fiz? Porque eu espero que tenha, tá?
Porque se eu fizer assim, tá errado. Se eu simplesmente multiplicasse aqui 10 vezes 9 vezes 24, iria estar certo. E o número zero, professor, ficaria onde? Exatamente. O zero aqui, ele é um problema, né? Porque o zero não pode estar na primeira posição. Beleza? O zero não pode estar na primeira posição. Vocês concordam que isso atrapalha? Porque, vê, se eu não usar o zero, aí não tem nenhuma restrição. Agora, se eu usar o zero, tem. Porque o zero não pode estar na primeira posição. Todo mundo de acordo? Oi, Rose, pode falar. Eu não entendi ainda essa colocação do 9. O outro número. Então, o 9 ali não quer dizer que o número que eu escolhi foi 9, não, tá? É que eu tenho 9 opções. Tinha 10 algarismos. Um deles eu escolhi para ser o número que vai repetir. Só que eu não posso usar esse número mais uma vez. Então, como eu tinha 10 e não posso repetir o que eu já usei, eu tenho 9 escolhas agora para o segundo número, entendeu? Não é que eu vou usar o número 9. Eu tenho 9 opções. Certo? Tá certo, então. Obrigada. Pronto, beleza. Aí, justamente, se eu for usar o zero, eu vou me atrapalhar aqui. Se o segundo número for o zero, o número que eu escolhi for o zero, aí fica complicado para mim, porque eu não posso botar ele na primeira posição. Então, eu não teria 4 opções lá na última etapa. Então, concordam que não são etapas sucessivas, né? Essas etapas sucessivas estão, mas não são etapas independentes. Vocês estão de acordo com isso? Porque se o zero entrar, eu faço de um jeito, se o zero não entrar, eu faço de outro. Então, como que eu poderia fazer aqui para me livrar desse problema? Eu conto o zero a parte. Faço a conta sem o zero, depois faço os casos em que o zero participa. Certo? Que aí fica mais fácil. Então, se eu fizer assim, tem um problema. O zero entra ou não? O zero, assim, vou escrever assim, o zero entra ou não? Então, vamos considerar os casos separadamente, tá? Vê. Olha, isso aqui é só uma parte da resolução, tá? Vê como a questão, se fizer assim, vai ficar difícil. Certo? Antes de eu continuar e mostrar como que eu resolveria esse problema específico aqui, de quantas opções que eu tenho para fazer 3 iguais, vamos resolver esse exercício logo aqui, tá? Por quê? Vocês estão reparando que considerar caso a caso vai dar muito trabalho. Só para começar com os 4 iguais foi fácil, beleza. Mas com 3 iguais já está dando trabalho. Com 2 iguais, eu ainda assim teria trabalho. Por quê? Eu poderia considerar que seriam 2 iguais e os outros 2 diferentes, beleza? Ou eu poderia pensar que seriam 2 iguais e os outros 2 também seriam iguais. Por exemplo, 4.411. Esse é um número com 2 pares de números iguais. Ou eu poderia pensar em, sei lá, pensar 4.427. Esse tem apenas um par de números iguais e os outros 2 seriam diferentes entre si. Então, seriam vários casos para considerar. Assim, vai dar muito trabalho. Beleza? Oi, Diego. Ô, professor, Diga. no caso, se a gente escolhesse aí onde o número que não se repete ficaria, já adiantaria a conta, né? Já adiantaria a conta. Só que se esse número, onde ele vai ficar, se ele for a primeira posição, esse número só teria 9 escolhas, né? Porque não poderia ser o zero. Mas se eu escolhesse qualquer uma das outras opções, o zero poderia estar. Então também está vendo que a escolha que eu faço para onde que o número que não se repete fica, influencia a próxima escolha, tá vendo? Ah, então, no caso, vamos supor que... De qualquer forma, vai dar trabalho aqui. Certo, o zero vai atrapalhar. De alguma forma. Nesse 11.121. Tá. O número que não se repete é o 2. Ele Isso. fica na casa da dezena. Uhum.
Aí eu teria 10 opções para ele. Isso. E para os outros que se repetem, quantas opções eu teria? 10 também ou conto um? Não, você não conta o que você já usou, né? No caso, ficaria 9. Ficaria 9, certo? Com o seguinte problema: o zero não pode entrar. Beleza? Aí vê. Se para casa das dezenas tu usou o zero, certo? Então tu tem 9 opções para o dígito que se repete. Se para casa das dezenas tu não usou o zero, então para as outras casas tu não pode usar nem o que tu já usou e nem o zero. Então só teria 8 escolhas. Tá entendendo? Entendi. Então o zero ele atrapalha de qualquer forma que você raciocinar aqui. Tá? Porque ele não pode entrar na primeira posição. Isso sempre vai causar algum problema. Você tem que considerar o zero sempre aqui à parte. Mas vê, observe aqui, toda essa discussão que a gente está fazendo é só para calcular o quê? Quantas formas tem de escolher o número com 4 algarismos em que 3 deles se repetem? Essa é só uma das partes do meu problema, porque ainda tem que considerar se tiver repetindo 2 só. Tá? Aí vai dar mais trabalho ainda. Então, o que é mais fácil de fazer aqui? Que é logo a primeira coisa que falaram logo no começo da resolução. É fácil saber de quantas formas que eu tenho de escolher um número de 4 algarismos em que nenhum algarismo está se repetindo. Deixa eu fazer isso aqui no próximo slide. Então, e se considerássemos números de 4 algarismos, todos diferentes, todos distintos. Aí seria mais fácil? Seria bem mais fácil, porque vê, teria quantas opções para o algarismo da minha primeira posição, da casa dos milhares? 9. 9, tá certo? Esse 9 que eu estou botando aqui, ele não é o número 9, tá? Ele é o número de opções que eu tenho, tá certo? Beleza, né? Eu não estou dizendo que o primeiro é 9, não. Estou dizendo que eu tenho 9 opções ali. Teria os meus 10 dígitos, com exceção do zero, certo? Então, tenho 9 opções. Quantas opções que eu tenho para a casa seguinte? A casa Tem 9. das centenas. Tenho 9 também. Eu tinha 10. Eu não posso repetir o que eu já usei, mas posso botar agora o zero. Então, eu tinha 10, perdi um, mas ganhei outro. Continuo com 9, tá? Beleza? Então, continuo com 9 opções. Tinha 10, só não posso usar o que eu usei aqui, mas posso usar o zero. Então, eu continuo com 9 opções. Aqui, tenho quantas opções agora? 8 e 7. Agora aqui eu tenho 8. Porque agora não tem nenhuma restrição nova. As únicas coisas que eu não posso fazer aqui são usar os 2 números que eu já usei. E aqui 7 escolhas. Porque eu não posso repetir nenhum dos que eu já repeti e não tem nenhuma restrição a mais. Todo mundo está entendendo? E aqui, ó, repara que não teve nada que me fez pensar, tipo, se na casa das centenas eu escolher tanto, na próxima eu tenho que decidir se eu usei o zero ou não. Então, aqui as etapas realmente são independentes. O que eu escolher em uma não interfere na quantidade de opções que eu tenho nas outras. Então, aqui é realmente só multiplicar. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá, deixa eu fazer aqui a conta rapidinho, 9987, dá 4.536, certo? 4.536. Esse é o número de algarismos, é a quantidade de números com 4 algarismos em que todos são diferentes. Isso é o que a gente quer. O que a gente quer é isso? Não, né? Isso é o que a gente não quer. A gente quer que tenha pelo menos 2 que se repitam. Então, como é que eu vou determinar a resposta? Eu vou pegar o total de números com 4 algarismos que existem e subtrair a quantidade que eu não quero, que é essa aí que está na tela agora. Essa diferença que der, esse resultado da operação de subtração que eu vou fazer,
é a resposta. É a resposta que daria se eu somasse todos os casos, como eu estava fazendo no slide passado. Vocês entenderam, pessoal? O que é que eu estou querendo fazer? Eu vou pegar o total de casos e vou, então, retirar a quantidade que eu não quero. Quando eu retiro o que eu não quero, resta só o que eu quero. E aí vai dar a resposta. Tá? E aí, qual é o total de números de 4 algarismos? Vamos fazer aqui a continha também. Primeira, segunda, terceira, quarta casa. Na primeira casa, eu tenho quantas escolhas? 9. Tenho 9, eu só não posso usar o 0. Agora, nas outras casas, eu não tenho nenhuma restrição. Eu posso usar qualquer número, inclusive o que eu já usei. Então, eu tenho 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na última. Eu posso repetir e posso colocar também o 0, tá? Então, seriam 10 opções para cá, 10 para cá e 10 para cá. 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 9.000. Então, 9.000 é o total de números com 4 algarismos que existem. E aí a resposta vai ser o quê? Os que têm pelo menos 2 algarismos repetidos. O total menos o número de casos que eu não quero, que é o que tem todos diferentes. 9.000 menos 4.500 e 36. Dá o quê? 4.464, né? É. Tá certo? Todo mundo entendeu? Entendi. Aí, ver assim é muito mais fácil. E sempre que fala assim, ó, quantas coisas que você que existem que tem pelo menos 2 coisas repetidas. Aí você, sei lá, se fosse 5 algarismos, aí seria pior ainda, que teria que ver quantos tem com 5 repetidos, com 4 repetidos, com 3 repetidos, aí podia ser com 3 repetidos e os outros 2 diferentes, ou com os outros 2 iguais, com 2 repetidos e com os outros 3 diferentes, ou com 2 repetidos, outros 2 repetidos diferentes daquele e outro diferente, sabe? Ficam muitos casos assim, dá muito trabalho. Então, qual é a forma mais fácil de fazer? Você pega o que você não quer, que é todos diferentes, e subtrai do total de casos que tem. Fica muito mais fácil, muito mais rápido de fazer, tá? Se fosse fazer do outro jeito, para cada caso seria uma questão, basicamente. Vocês viram aqui ó, que essa outra solução que eu vinha dando, só para fazer esse caso, estava sendo um problema à parte, tá? Se fizer assim, você vai ter que fazer várias questões dentro da mesma questão. É mais fácil fazer do outro jeito que eu apresentei. Tá? Tudo bem? Aí fica como exercício vocês pensarem como que fica esse total de casos aí com 3 iguais, tá? Mas aí a dica é, pensa se o 0 tá e se o 0 não tá. Se o 0 não tá, é fácil, porque não vai ter nenhuma restrição, né? A restrição é a primeira posição não pode ser o 0. Aqui é que você faz. Você escolheria qual número que se repete, teria 9 escolhas, porque não está contando com 0. Teria 8 opções para o segundo número, e teria também 4 escolhas para onde que o segundo número fica. Para o número que não está se repetindo fica. Então, sem o 0, fica quase igual que eu escrevi aí do lado esquerdo, só que ao invés de 10 na primeira escolha seria um 9, ao invés de 9 na segunda seria um 8. Agora, se o 0 entra, aí fica mais fácil. O 0 é o número que se repete ou é o outro? Se ele for o número que se repete, só tem uma opção, né? Ele tem que estar nas últimas casas. Ele não pode estar na primeira casa. Então, o 0 tem que estar nas últimas 3 casas. E aí eu teria 9 escolhas para
a minha primeira casa. E se o 0 for o número que não se repete? Aí também, ele tem que estar ele não pode estar na primeira posição. E aí você desenrolam o resto aí, tá? Qualquer dúvida, você me perguntem depois, tá? Você me pergunta depois que a gente discute isso aí, talvez no começo da próxima aula, se vocês não tiverem conseguido chegar ao final do problema. Vamos ver mais uma questão? Qualquer dúvida, vocês avisem aí. Vamos ver a questão 3 agora, lá da lista. Então, determine a quantidade de números, também de novo, que tem 4 dígitos e que são maiores do que 2.400. E, letra A, tem todos os dígitos diferentes. Vamos começar com a letra A mesmo. Então, são números com 4 dígitos. E todos têm que ser diferentes. Que restrição que eu tenho aqui? O número tem que ser maior que 2.400. Tá certo? Aí vamos ver. Quantas escolhas que eu tenho para essa posição aqui? É de 2 para 8. cima, né? Tem De 8. 2 para cima, então teria 8 escolhas. Certo? Teria 8 escolhas. E agora para essa? Tem que ser de 4 para cima. Então De 4 para seriam. cima, exato. Seriam quantas, então? 4, 5, 6, 6, né? 6. 6. Só não pode ser 0, 1, 2 e 3. Mas será que é isso mesmo? Porque, vê, se o número que eu coloquei aqui, certo? Se o número que a gente colocar aqui fosse, sei lá, 7, por exemplo. Digamos que o número que eu escolhi para a primeira casa Uhum. 7. Se eu escolhi 7 aqui, se eu escolhi o número 7 aqui, tá? Quantas escolhas que eu tenho aqui? 5. 5 mesmo? Se eu escolher 0 aqui, vai dar um número que é maior do que 2.400? Vai. Sim. Vai, não vai? Então, se o primeiro que eu escolher for 7, então aqui eu tenho 10 escolhas. É verdade. Estão de acordo? Mas se o número que eu escolher aqui for 2, Aí, restringe. aí dá problema. Aí que dá problema. Aí aqui vai ser realmente 6. Certo? Então, o segundo aí seria 10 mesmo. Então, não dá para fazer direto assim. Porque se eu fizer assim, eu estou considerando que as escolhas são independentes. Mas não são. Se eu escolher se eu escolher o primeiro dígito como sendo 2, aí eu tenho restrições aqui. Eu só posso escolher 6 possíveis. Mas se o primeiro que eu escolher for maior que 2 já, qualquer coisa que eu colocar aqui vai dar maior que 2.400 já. Então, eu não tenho restrição. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em casos. Eu vou fazer, se o primeiro número for 2, como é que fica? Aí eu vou fazer a conta para esse caso. Segundo caso, se o primeiro número for maior que 2, aí eu faço a conta para esse caso a parte, e depois só é fazer o quê? Bem, ou o primeiro é 2, ou é maior que 2. Não tem nenhuma outra opção mais. Só é, então, eu adicionar as duas. Beleza? Então, pronto. Não dá para fazer assim. E aí, vamos, então, dar uma arriscada nisso. E vamos fazer... vamos fazer dividindo em casos. Primeiro caso... o dígito da milhar, né? O primeiro dígito é 2. Certo? Se o primeiro dígito for 2, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu escolhi o 2, tá? Se aqui eu escolhi o 2, estou dizendo qual é esse dígito, então aqui eu só tenho apenas uma escolha. O primeiro dígito tem que ser 2. Na segunda escolha, eu posso botar qualquer um que seja
maior que 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 6 escolhas aqui, certo? Aqui agora. Que restrição é mais? Tem que considerar que saíram 2 números, né? Exato, são todos diferentes, mas a priori eu posso colocar qualquer número ali, né? Porque não tem nenhuma restrição mais. Eu só não posso usar os que eu já usei. Então, eram 10, tirando os 2 que eu já usei, ficaram 8. Porque 8, eu só não posso usar os que eu já usei, porque são algarismos diferentes. E aqui são 7. É certo? Eram os 10 menos os que eu já usei antes. Então, 6 vezes 8 vezes 7, 48 vezes 7, dá 336. Mas tem o... certo. Certo? Uhum. Beleza. Segundo caso, é se o primeiro dígito for maior que 2. Primeiro dígito maior que 2. Então, aí eu vou ter quantas escolhas para o primeiro dígito? Pode ser qualquer número 8. de 3 em diante, né? Só não pode ser 0, 1 ou 2. Teria 7 escolhas, então, né? Essa escolha. Uhum. Certo? Só não pode ser 0, 1 ou 2. Tem que ser maior que 2. Para a segunda escolha, 9. aqui eu tinha falado errado, né? Aqui não pode ser 10, não. Aqui seria 9, né? Porque eu não posso repetir. Beleza. Aí aqui seriam 7, porque eu não posso repetir, então eu só não posso usar o mesmo que eu já usei. 8. Beleza? Em seguinte, 8 e 7. Então, 9, 8, 7, 3. Isso dá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3, 1.512. Tá? Então, a resposta dessa aqui seria o quê? 336 mais 1.512. E dá 1848. 1848. Alguma pergunta, pessoal, aqui? Aqui tudo bem, né? Beleza. Vamos ver agora na letra B. A letra B... Professor, no caso a Fala, multiplicação fala, ela dá 3.528. Isso mesmo, 3.528. Lá na parte de baixo? Isso. Sim. 7 vezes 9 vezes 20 Foi mal. É vezes que aquele primeiro 7 eu tinha escrito 3 aqui, não faço a menor ideia por quê. 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7, isso. Então, 3.528. Eu tinha lido aqui esse primeiro 7 como se fosse 3, tá? Foi mal. Os 3 eram restrições. Viajei. 3.528. Então, dá Mais 3.528 mais 336. 3.864. Valeu. 3864. Pronto. Agora na letra B. Não tem dígitos iguais a 3, 5 ou 6. Então, na letra B, certo? Esquece a A, tá? A gente vai ter que usar a A junto da B só na letra C, mas a B, ela é a parte da A, não tem nada a ver, certo? Uma coisa que é com a outra, só que tem que ser maior que 2.400. Então, vamos fazer aqui a B agora. B. Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero com 4 algarismos. Quero que seja maior que 2.400. E não use 3, 5 ou 6. Tá bom? Então, agora o meu total de números que eu tenho à minha disposição só seriam 7, né? Que eram 10, eu tirei esses 3. Só que agora eu posso repetir, certo? A letra B não fala nada sobre não repetir algarismos. Então, vamos ver. 2, 3 e 4. Primeira posição, eu teria quantas escolhas? Colocar o 2. Vou botar o 2, fazer logo a Isso, opção. de novo. É melhor a gente... Uma opção.
Exatamente. É melhor a gente ver já de cara se eu começo com 2 ou não, porque 2 ainda é um número disponível, né? Então, se eu começar com 2 primeiro, só tenho uma escolha. Agora, para os outros, A gente eu só posso pode usar o repetir 7, o 8 o 9, porque não é maior do que 2.400. isso. Mas pode ter o 4, 4, Isso. 7, Então, 8, aqui o único 4, né? que não conta seria o 3, né? Aqui. Então, eu posso usar 4, 5 7, não, 6 não, 7, 7, 8 8 ou 9. 9. Tenho 4 escolhas aqui. Beleza? Então, pronto. Se aqui for 2 e aqui for qualquer um desses 4 que eu botei aqui, o número já vai ser maior do que 2.400. Então, eu posso colocar qualquer número aqui ou qualquer número aqui, desde que eu não use esses. Beleza? Então, nessa terceira posição, eu tenho quantas escolhas aqui possíveis? Aí pode utilizar o 1, né? Aí Tem 7 7, escolhas, né? Aí o 1, o 2, O 0, 2, 4. seria um 6. O 0 também pode usar aí, né? isso. É O 0 0, também pode. 1, Só não 2, pode usar 3, 5 ou 6. 4, 7, 8, 9. 9. 7 escolhas, né? 7. É mais fácil ver pensando da mesma forma. São 10 dígitos, Uhum. de 0 a 9, só que tem 3 que eu não quero botar aqui. Então, só restam 7. Assim é mais fácil, né? Uhum. E como pode repetir, aqui seriam 7 de novo. Tá certo? Ô, Sim. professor. Então, oi, fala. Mas se entrar 0 e 0. O 0, isso mesmo aí. Eu não poderia só o 7 e no último ser 6 opções, não? Porque se eu colocar Não. o 0 no terceiro algarismo aí, no quarto tudo pode ser o 0. Então é menos uma opção. Aí eu entendi Então, agora. mas Mas aí aí, aí é só se o terceiro número for 0, né? ô professor, Se o terceiro número não for 0, aí não faz isso, não. mas dentro desse número que o senhor criou aí, com uma possibilidade, 4, 7, 7, vai Uhum. estar o 2.400. Então é Exatamente. preciso retirar o 2.400 Isso. dessas Isso. possibilidades, que é uma vez, né? Isso. Exatamente. Aí o que é que vai dar aqui? Vamos fazer a conta. Quanto é que dá? 4 vezes 7 vezes 7. Dá 49 196. vezes 50, é isso mesmo. 196. Só que dentre esses, tem aqui 2.400 que não servem. Então, eu Pois é, tenho que subtrair 1, fica 195. certo. Beleza? É mais fácil do que pensar que aqui vai ser 6. É Se eu verdade. pensar que aqui vai ser Certo, 6, vai dar certo, errado, tá? Aqui só vai ser 6 se o número que eu escolhi aqui for 0. Se o número que eu escolhi aqui não for 0, aí aqui é 7 mesmo. Então, fica Sim. mais trabalhoso, tá? É mais fácil pensar assim. Tá certo? Pronto. E agora, se aqui for maior que 2? Se aqui for maior que 2, eu vou ter quantas opções? Começa com Eu 4 tinha... opções, Teria... que é o 4, 7, 8 e 9 apenas. Isso. Teria... Saíram mais 3, né? Saíram 6. Teria 0, 1 e 2. Só que eu não quero usar nem 3, 0, nem 1, 5, nem 2. 6. Não pode usar 3, 5 ou Sobraram 6. 4. Sobrou 4. Sobraram 4 só, né? Eu tinha 10 e eliminei 6. 0, 1, 2, 3, 5 e 6. Então só restaram 4 opções para cá. Beleza? E o resto é 7. Porque agora, se eu coloquei aqui um número maior que 2, já está garantido que o número vai ser maior do que 2.400. Então, eu tenho 7 escolhas para cá, 7 para cá e 7 para cá também. Então, 4 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 1.372. 1.372, obrigado. Mais 195. E agora, novamente, só é somar as duas. A resposta aqui para essa vai ser o quê? 1.372 mais 195. 1.567. Pronto. Todo mundo entendeu? Beleza? Massa, pessoal. E agora a C. A C são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero 4 algarismos. O número tem que ser maior do que 2.400. E não use nem 3, nem 5 e nem 6. E que todos sejam diferentes.
Vai, vamos ver aqui. Letra C. Então, a letra C é igual a B, mas todos os dígitos são diferentes. Igual a B com dígitos diferentes. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Então, de novo, se eu começar com 2, ou se eu começar com um maior que 2. Se eu começar com um maior que 2, aqui eu também Tem tenho 4, 4, né? tenho 4 escolhas aqui, que é a mesma coisa daqui. O que vai mudar são as próximas etapas agora. Certo? Uhum. Lembra que eu tenho aqui somente Então, 7 dígitos à minha disposição, né? Que eu tinha 10, só que tirei 4, 7, o 6, 3, o 5. 5 e o 6. Só Agora, como são dígitos distintos, eu tinha 7, eu não posso repetir com o que eu já usei, eu só vou ter 6, 6 opções aqui. 6, 6. 5 e 4. e aqui 4. Então, aqui vai dar 4 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Dá 480. Começando com 2, aí aqui eu tenho só uma opção, tá certo? Na segunda, eu tenho... As 4 opções. eu comecei com 2, então para essa opção aqui, continua a mesma coisa, né? Eu posso colocar 4, 7, 8 ou 9 do mesmo jeito. O 2, que é o que eu já usei, não está entre esses, então eu não tenho que considerar nenhuma restrição a mais. Tudo bem? Uhum. Só que aí, aqui agora, eu não posso repetir mais, certo? Eu já usei 2 e alguma outra coisa aqui. Eu tinha 7, usei 2 deles já, então aqui eu só tenho 5 opções agora. E aqui eu tenho 4. Beleza? E aqui já não tem como o número que eu escolher ser 2.400, porque eu não posso repetir os números aqui. Tá certo? Então, Uhum. nesse caso, eu tenho 4 vezes 5, 20, 20 vezes 8, 80. E aí, o total, a resposta vai ser 560. 480 mais 80. Beleza? Alguma Uhum. dúvida aqui? Para finalizar, eu vou responder aqui a questão 4 da lista. De quantos modos podemos arrumar 8 torres iguais em um tabuleiro de xadrez, que é 8 por 8, de modo que não haja duas torres na mesma linha nem na mesma coluna? Deixa eu fazer um desenho aqui do tabuleiro, tá? Ele seria 8 por 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o sonho seria uma tabela com 8 por 8, não. Assim é mais rápido. Beleza? Então, eu quero isso aqui. Aí vê, eu não quero repetir nem linha nem coluna. Certo? Quero repetir nem linha nem coluna. E aí vamos pensar. Eu tenho teria 8 torres. A primeira, eu vou pensar o seguinte, eu vou escolher qual é a linha em que eu vou botar a minha primeira torre. Certo? De quantas formas que eu posso escolher a linha em que a primeira torre vai estar? Primeira torre. A primeira torre, eu vou escolher a linha, tá? Opções de linha. Para qual linha que ela vai? 8. Para a primeira torre, eu tenho 8 escolhas. Digamos, no caso, que eu escolhi a primeira torre para estar... Aliás, deixa eu fazer diferente. Eu vou olhar assim. Na primeira... Bem, eu sei o seguinte.
tem 8 torres e tem 8 linhas. E não posso repetir linha. Então tem que ter uma torre para cada linha, não é? Isso. Isso é claro, né? Tem que ter uma torre para cada linha, já que não pode repetir linha e a quantidade de linhas é a mesma quantidade que tem de torres. Então eu vou fazer o seguinte. Na primeira linha, na linha 1, em qual coluna que eu vou colocar a minha torre? Então, opções de colunas. Tem 8 opções de coluna. 8 opções. Então, tem 8 opções para a linha 1. Digamos que eu escolhi para ela ficar aqui. Na segunda, 7. Certo? Na segunda, eu vou ter 7. Na segunda linha, eu posso escolher a coluna de 7 maneiras. Só não posso repetir a que eu já usei, porque tem que ficar... Não pode repetir coluna, né? Aqui. Então, 7. Na linha 3, digamos que eu escolhi essa aqui, sei lá. Aí agora restaram o quê? 6. Tá dando para ver qual é a lógica já? Nessa primeira aqui eu teria 8 escolhas para a minha coluna que eu vou usar. Na segunda eu teria 7. Na terceira, 6. Na próxima, 5, 4, 3, 2. E na última etapa, quando eu tiver escolhido já sei lá, todas as outras, só vai restar uma, né? Então, se eu já escolhi todas as outras etapas, na última só pode ser aqui. Não tem outra opção. Então, só teria uma escolha aqui. Então, qual é a resposta? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Todo mundo entendeu que o resultado vai dar isso? Que é o que a gente chama de 8... chama 8 fatorial. A gente vai mexer mais com o fatorial mais na frente, um pouquinho no curso, tá? 8 fatorial dá 40.320. 40.320. Certo? Isso aqui chama chamado de 8 fatorial. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Alguma pergunta, pessoal? Então, é isso, certo, por hoje. Para a gente começar o curso, para a gente começar de verdade o curso, né, com matemática mesmo, porque semana passada foi só apresentar a disciplina, apresentar o curso e tal, tá? E aí a gente vai avançando a partir daqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre permutações, arranjos e tal, mas vocês vão ver que falar sobre permutações e arranjos, até quando eles envolvem repetições de elementos, é muitíssimo parecido com o que a gente fez na aula de hoje, tá? A aula de hoje ela é fundamental para o resto, porque tudo vai, de alguma forma, ser feito usando o princípio multiplicativo. Tá bom? Se ninguém tiver dúvida, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui, tá? Já vou encerrar a gravação. Se alguém quiser falar algo depois que a gravação acabar, também fica à vontade.